sim, tá ótimo, Theo. Boa noite a todos. Meu nome é Teodorico, mas o senhor me conhece por Theo, a maioria, né? Se o carteiro chegar em casa chamando Teodorico, ninguém vai saber quem é. E os vizinhos não vão saber. Meu nome é Theo. E eu participei do projeto, né, junto com os colegas, e fiz dupla com a Fabiola. E uma coisa importante que nós percebemos, além do empenho dos colegas que trabalharam diretamente na comunidade, é essa parte de divulgação do projeto. A Fabiola, ela tem uma habilidade muito grande com preparação, com IA. Então, essa divulgação do projeto nas redes sociais foi muito importante mesmo. Chamou muita atenção. Então, quando a gente postava nos nossos status, nas redes sociais, então o pessoal ficava interessado em saber o que se tratava, entendeu? Então, essa parte de divulgação do projeto foi muito, muito importante mesmo. Não posso ficar muito tempo aqui, porque estou só no intervalinho ali, mas eu vou ficar de ouvido em vocês aqui, tá? Uma boa noite para Boa nós noite. aí. Uma curiosidade que eu tenho é saber como que o Felipe ficou sabendo do projeto. O Theo falou, eu falei, gente, como é que esse menino ficou sabendo? Isso é uma curiosidade. Eu queria chamar o Jucimar, né, para se apresentar, é o nosso tutor presencial. Eu convidei porque eu acho muito importante a presença dele aqui. Ele atuou como professor lá no CEMIX por muito tempo. Então, assim, muito da vivência, de como funcionava o aprendizado dos indígenas, a pedagogia que a gente usa, a didática toda, foi muito importante a presença do Jucimar, tá bom? Passa a palavra, Jucimar. Então, boa noite, né, a todos. Eu sou Lucimar Arruda, moro em Nasceu, trabalho no polo como secretário acadêmico e também sou tutor presencial da graduação de computação. E trabalhei no CEMIX 8 anos e junto com o IPEC, trabalhamos 3 anos, né, se eu não me engano. E quando eu trabalhava no CEMIX, eu trabalhei lá como professor e coordenador de curso de informática. Então eu sou um preparo muito artístico, fazia toda a época, fazia toda a reestruturação do curso de informática. E eu sempre vi esse potencial, porém, os indígenas, a escola sempre tinha suas particularidades e tudo, né? Hoje eu faria essa é, começou a graduação, vou falar um pouco sobre o porquê que chegou a esse ponto, né, de a gente buscar e a gente indicar na época o CEMIX em um momento presencial. Então eu sempre percebi e levei outros cursos para o CEMIX. E em um momento, em uma aula presencial, eu sempre falava para os alunos, em um projeto, vamos para o CEMIX, que lá é muito interessante, é uma cultura diferente de estar. Lógico, teve toda uma particularidade, uma dificuldade na promoção, mas acredito que quem executou, né, e quem não foi executar, quem executou acredito que gostou, né, do ambiente, enfim, né. O projeto em si foi muito agradável, foi muito vivido, né, como foi mencionado, né, a parte de comunicação visual, a parte de criação, a parte de comunicação dos alunos, interação de grupo, né? E eu, como tutor, eu sempre, né, participei de grupo e sempre dava algumas opiniões quando me chamavam e eu sempre sugeria algo, Fabiola, a cultura é assim, assado, então sugere ao grupo. Então, assim, acredito que a Fabiola, ela procurou, né, colocar essa visão e
Obrigada, Gilcimar. O Patrick tá? Tá online? Tô sim. Ai, desculpa, Patrick. Eu queria que você se apresentasse. Eu só percebi depois. Olá, boa noite. Me chamo Douglas Patrick, do Centro de Ciência da Comunicação. A primeira parte do nosso projeto, que nós visitamos CIMICS, foi maravilhoso. Eu gostei de conhecer a cultura indígena. Eu estranhei muito porque, assim, o pessoal falava, gente do céu, é um choque de cultura. Eu pensava assim, será que tá me xingando? Será que tá não sei. São bilíngues, né? Mas eu gostei, ó, bastante. Esse projeto eu fiquei desnorteado. Eu cheguei atrasado, tanto que quando eu fiquei sabendo desse projeto, foi por causa do Ciro Moen, porque ele tava dificuldade de entrar no vídeo chamado. E eu, gente, eu tenho que estar rolando. Aí eu acabei sabendo do projeto. Falei, gente, eu tô muito atrasado. É tanto que eu nem recebi notificação do curso na página inicial. Geralmente tem as grades lá, as tarefas pra gente fazer, mas eu não estava recebendo essa disciplina. Eu falei, uai, e tem, são quatro no total, né? O estágio, essa disciplina e mais duas. Pois é. Ainda não cheguei a ler o material para vocês forneceram lá, eu não sei qual é a minha parte aqui, mas se for para mim, na parte de executar, de ir, eu quero com toda certeza. Douglas, essa reunião aqui é mais sobre o Digitaquem, sobre o Douglas é muito importante aqui porque ele foi o único acadêmico que atuou lá na escola, no CEMIX, que não é indígena. Então, assim, realmente para ele foi diferente, foi uma experiência nova. A escola é bilíngue, né? Então, assim, ele teve que ter uma comunicação diferente toda, porque tanto o Sinan quanto o Ciruém, eles já são da comunidade, já até trabalharam na escola, né? Então, assim, a visão do Douglas aqui é muito importante, que eu acho até para vocês mesmo, porque tem indígenas aqui, tem acadêmicos indígenas, como tem os que não são. E dependendo da comunidade que vocês forem trabalhar, se for bilíngue igual no CEMIX, então, assim, são particularidades que a gente tem que ver, até a questão de tempo, porque se eles são bilíngues, eles vão ter um pouco mais de demora para entender. Você não pode chegar assim, você tem que deixar eles assimilarem todo esse processo. Isso foi muito importante no nosso projeto. Fabiola, só contribuir mais um pouco, fala do professor Gilcimar, que é o nosso professor inicial, ele sempre esteve presente, né? E sempre acompanhou bem ali os limites. Então, assim, até hoje, os alunos estão sempre dentro do professor Gilcimar, lá, que é bem querido, né? E o Douglas também, Patrick, né, teve esse grande diferencial, a participação conosco lá no projeto, né, do G50, e ele realmente chegou assim, foi uma dificuldade lá, viu? Porque a gente chegar lá na aldeia, porque teve um momento, primeira coisa, a condição, né, porque não precisa pegar o ônibus que vai para a aldeia bem cedo e eles morar em outra cidade, Iracema, né, nós estamos para Coutinho. Daí nós se organizamos, teve uma vez que nós fomos de moto, né, eu levei ele de moto, mas depois eu tirar foto, né, fomos de moto, mas aqui ele chegou ali meio que assim, estranhando, né, porque é uma outra comunidade, uma outra realidade, mas sim, todo mundo participou bem, os alunos também compreenderam, aqui foi conhecido, quando a gente chegar lá no serviço era conhecido, né, quando era aceito, cidade de Guarani, o pessoal, uma vez que a Patrícia fez, sabe que ele era aquele homem grandão, mas o nome dele era realmente Ribeiro Grande, então assim, foi muito bom, o próprio Patrícia conseguiu daqui essa biculturalidade, a bilíngue, né, pudesse também ser fortalecido mais ainda lá no CEMIX, né? Então, com a presença de
processos de acompanhamento dos trabalhos e às vezes dificuldade mesmo, até mesmo também na computação ou digitação, né? Tem essas ferramentas hoje e do tudo, essas coisas assim que às vezes acaba se filmando, né? A gente depois está na faculdade, acaba usando muito isso e eles não têm essa habilidade. Então o DigitalCoin trouxe muito essa oportunidade para eles poderem exercitar e se achar como vai ser agora lá na faculdade. Então foi muito bom. E já finalizando aqui a minha parte, Fabio, só falar aqui também que lá no DigitalCoin eu encontrei com uma pessoa lá que chegou muito tímido no Samir. Daqui a pouco ele estava liderando um grupo de jovens. E até homenageado no final do curso, aí eu disse, não, eu não quero participar lá não, porque eu não sou indígena. Eu falei, não, mas o primeiro não é ser indígena não, é a questão da sua capacidade, da sua habilidade de ter essa compreensão, né? Então ele passou em 4 universidades, tá? Ele teve essa, ele escolheu o curso que ele queria fazer, né? Realmente foi muito positivo essa nossa participação lá. Agradecimento também, que recebeu também nós, né? Muito bom, tá? Obrigada, Ciro. O professor Edeilson chegou, então eu gostaria que o professor Edeilson se apresentasse. A gente está aqui nas apresentações, professor, dos integrantes do projeto. Aí eu passo a palavra. O senhor está mutado. Ah, tá. Não, então tá joia. Marcos, eu queria passar a palavra pro Marcos, que ele tem... Não, eu acho que seria interessante vocês se apresentarem também pra gente, né? Pra gente fazer uma roda completa. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe. Como eu falei com o Fabio, eu sou acadêmico de licenciatura em História na UFNT. Sou presidente do IBCE atualmente. A gente tomou posse semana passada. Né? O Carlos, que está aqui, também é do IBCE, é nosso diretor de assistência estudantil. E a Areti está aqui também, é nossa diretora de povos originários. Isso começou quando a gente estava fazendo campanha, né, da chapa, e aí a gente saiu daqui, foi para a cidade de Tocantinópolis. Em Araguaína a gente tem estudantes indígenas, mas em Tocantinópolis a quantidade é muito maior. E aqui em Araguaína, esse problema, né, do letramento digital para os indígenas, o problema existe, só que por ser uma quantidade reduzida de estudantes indígenas, a gente tem aqui também o PET indígena, e aí eles têm uma salinha com computadores, e aí alguns desses estudantes indígenas que já estão em períodos mais avançados e que já têm um domínio sobre essas habilidades de informática, conseguem ficar ajudando os outros que ingressaram agora. A Areti, por exemplo, né, já está no final do curso, ela faz muito esse papel de ajudar mesmo os alunos com informática, com gramática, com língua portuguesa. E aí, quando a gente foi para a cidade de Tocantinópolis, o Carlos falou comigo, né, que esse problema lá era muito maior. E aí, quando eu saí de lá, eu já fui procurando na internet, procurando projetos de alguma universidade, né? Se eu não me engano, eu achei uns 4 ou 5, e aí eu vi o Itapuã, inclusive, acho que em uma matéria Da UFT. escrita, Da UFT. uma matéria escrita mesmo, e aí eu pensei, poxa, que bacana, né? Porque, assim, já foi um projeto que deu certo, e em um lugar próximo aqui, né, próximo do nosso território, inclusive um trabalho com indígenas que a gente
que a gente tem indígenas dessa mesma etnia na nossa universidade. São universidades parceiras também, a UFMT, a UFT, a UAB, e aí eu fui correndo atrás. Quando eu abri a matéria, eu vi lá o nome da Fabíola, o nome do professor Deilson. Aí eu procurei alguém que conseguisse achar o professor Deilson, não conseguiram achar para mim, aí eu fui buscando até achar o e-mail dele, enviei um e-mail para ele e hoje a gente está aqui. Ai, que bacana, muito bacana. Então vocês não tiveram acesso ao nosso Instagram? O Instagram eu vi depois da matéria. Ah, tá. Só que aí, como foi um projeto que já se encerrou, né, vamos dizer assim, essa edição, eu não achei que vocês fossem me responder no Instagram. Ah, Aí eu preferi mandar um e-mail. foi um caminho mais feliz mesmo. Quem quiser pode continuar as apresentações. Boa noite a todos. Eu me chamo Carlos, sou calor do curso de Educação do Campo na UFMT de Tocantinópolis. Sou carioca, moro aqui no norte do Tocantins faz pouco mais de um ano e estou tendo essa oportunidade agora de ter contato com os povos originários, que é um contato que eu nunca imaginei ter. Eu nasci numa favela do Rio de Janeiro, na cidade, e estou aqui agora no norte do Tocantins, onde é um ambiente totalmente diferente, e é essa oportunidade riquíssima com várias culturas diferentes. A gente tem 5 etnias diferentes na minha turma. Nós somos 38 alunos e somos apenas 5 não indígenas, ou seja, são 33 alunos indígenas. E desde o meu primeiro dia na universidade, eu entendi que o curso de Educação do Campo ele tinha necessidades especiais pelo público que a gente tem. Então, desde o primeiro dia eu me coloquei à disposição como membro do Centro Acadêmico de Educação do Campo. Estou ainda no primeiro período, já estou fazendo parte do DCE, porque eu encontrei no DCE mais uma forma de conseguir ter voz para as lutas que o curso de Educação do Campo tem tido. E eu tenho, desde o meu primeiro dia, notado o impacto que as barreiras digitais e as barreiras linguísticas têm causado nos alunos do curso de Educação do Campo, porque abrem turmas para o curso com 40 vagas, as 40 vagas são preenchidas na primeira chamada, sendo que 3, 4 se formam no final, porque os alunos não conseguem ter acesso às políticas de bolsa, porque pela dificuldade tecnológica, para a gente pode ser simples, que está na cidade, que sempre tem acesso aos aplicativos, ao sistema Gov, mas o Gov, o aplicativo do Gov e o acesso do Gov são uma das coisas que mais dificultam para esses alunos. E junto com isso também a dificuldade linguística. Então, desde então, eu estou articulando tanto com o Felipe, junto com o DCE, nessa parte da barreira linguística, da barreira tecnológica, mas tem articulado também em relação, junto com o colegiado do curso, em relação à barreira linguística. Propus um projeto de alfabetização de português como segunda língua. Mais de 70% dos nossos alunos indígenas são apinagé, porque na UFMT de Tocantinópolis a gente está próximo ali ao território dos apinagé. Então a gente consegue trabalhar essa extensão junto com a comunidade ali dos apinagé. Eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer um projeto parecido, seja ele voltado para a barreira tecnológica e isso conseguir ajudar também em relação à barreira linguística, a gente vai estar garantindo que os próximos alunos que vão entrar na universidade eles vão ter condições muito melhores para conseguir permanecer na universidade e se formar. Então, gostaria de agradecer por vocês estarem se colocando à disposição de expor para a gente um pouco desse projeto que vocês já fizeram, deu muito certo. Porque assim, é uma terça-feira à noite, todo mundo que trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem suas responsabilidades, e ainda assim vocês estão separando esse tempo para ouvir a gente, como a gente conheceu vocês e também para falar como tem sido essa experiência para vocês. Então, eu agradeço muito e se tiver oportunidade nessa segunda fase do projeto, da gente visitar, da gente conhecer, da gente estar mais próximo, me coloca à disposição também de participar. Eu sou um aluno não indígena, mas muito preocupado em relação às políticas de inclusão com os alunos indígenas. Eu ingressei na universidade através das políticas de cota. Eu tenho deficiência, então eu tenho fibromialgia. É uma coisa que impacta na minha vida. E
ter conseguido entrar na universidade através dessas políticas de inclusão me mostram que elas funcionam de verdade. Então, a minha forma de retribuir isso é tentar ajudar esses alunos que eu vejo que têm essa dificuldade. A minha ideia no final do meu curso é se formarem pelo menos mais pessoas do que nos últimos cursos, que a gente consiga de fato fazer diferença na vida dessas pessoas. Porque eu não vou estar feliz no final do curso se eu tiver meu diploma e saber o tanto de amigo que ficou pelo caminho por conta de coisas que a universidade poderia ter trabalhado em cima e de alguma forma não fez, sabe? Então eu acho que é um trabalho muito importante. Queria agradecer pelo trabalho que vocês já fizeram e agradecer por se colocarem à disposição para falar um pouco sobre isso com a gente. Obrigada. Bacana. Bacana. Eu posso falar agora? Pode, professor, pode sim. Perdão, eu tava mutada. Eu falei, pode sim, professor Deilson. Tá, que você vai ficar me ouvindo. Pronto, obrigado, Camila. Obrigado aí pela apresentação de todos. Boa noite para vocês todos. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Nós ficamos felizes em receber o e-mail. Felipe. O Felipe enviou o e-mail porque a gente vê, até com o discurso do próprio Carlos aí, a preocupação em que existem mais pessoas com disposição em colaborar, em ajudar. E o projeto de letramento digital, quando eu idealizei, ele tinha exatamente essa proposta, que é colaborar com o desenvolvimento das pessoas. Ali na comunidade indígena, que foi à frente, que foi tocada pelo pessoal ali de Dracena, e em tantos outros municípios que aconteceu também o projeto, lidando com diferentes públicos. Porque essa questão do letramento digital, ela é um problema geral, universal, que as pessoas têm. Então, assim, parabéns pela iniciativa aí de vocês aí da UFMT, que estão buscando aí, inclusive aprender com essas experiências que já aconteceram, né? Entender o processo, para seguir firme nessa jornada aí de disseminação de conhecimento e conhecimento das pessoas. Assim, eu queria fazer uma pergunta assim, para vocês. Felipe, né, Felipe? Quando vocês idealizaram essa iniciativa aí em Araguaína, foi por causa de uma realidade particular que o Carlos mencionou no curso dele? Isso eu não sei se você está fazendo o mesmo curso que o Carlos, isso é a realidade de outros cursos, isso é em toda a universidade? E, além disso, qual a expectativa de vocês assim, para execução assim, de uma iniciativa similar? Vocês têm apoio da universidade? Vocês têm o apoio de alguma instituição não governamental? De alguma comunidade indígena? Enfim, às vezes de alguma autoridade que possa contribuir com o projeto. O que vocês têm em mente? O que vocês já conseguiram até então? Então, essa realidade ela é bem geral na nossa universidade, não são só os acadêmicos de educação do campo, e ao mesmo tempo também não são só os alunos indígenas. A gente tem esse problema com várias outras pessoas, inclusive o nosso plano é que esse projeto ele possa
abrangermos mais grupos sociais no futuro, como por exemplo os quilombolas, que têm uma presença muito forte na nossa universidade, também passam por esse problema. A gente está tendo cada vez mais pessoas de idade avançada que não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. A gente tem também pessoas surdas, né, que precisam de aprender tanto o letramento digital, mas também do português como segunda língua. Então, esse problema ele é bem geral da nossa universidade, de todos os cursos, de todos os centros. E sobre o apoio, a gente já foi atrás de conversar com o nosso pró-reitor de assuntos estudantis. Ele recebeu com muito se colocando para ter um diálogo e recebeu muito bem a nossa proposta. A gente ainda não levou para muitas outras pessoas porque a gente queria ter o mínimo de material para a gente ter uma proposta de sentar na mesa e colocar e falar é isso que a gente quer e a gente tem um modelo aqui e vamos construir o nosso, sabe? Mas enfim, da gente ter relações com figuras importantes, a gente tem boas relações com algumas lideranças indígenas, com algumas lideranças de movimentos sociais também, que poderiam fazer um esforço para ajudar a gente nisso. E as nossas expectativas estão muito boas, muito boas. Entendi. Porque o que acontece? Nós conseguimos executar o projeto. Eu não sei se a Fabíola chegou a compartilhar o contexto de execução do projeto. Chegou, Fabíola? Não, só apresentação aqui. Eu comecei a caminhar para outra parte do diálogo, mas ficou alguém faltando se apresentar aí? Tem a colega que eu vi que ela estava com a câmera aberta, indígena, queria que ela se apresentasse, a moça bonita. Se apresente Então, bem. a Argentina. É melhor se apresentar aí. Terminar essa sessão, depois a gente É. dá uma pausa aqui agora. Ela tá online, será? Tá aparecendo aqui pra mim. Você pode se apresentar, Leti? Tá ouvindo? Tá desligado o microfone. Sim, tá ótimo. Boa noite. Quero cumprimentar a todos que estão presentes. Quanto à honra participar desse evento. Sei que eu estou feliz de ver meu tio, Gilberto, Renê, Montemete, professores que vá também. Saudades, viu, pessoal? Meu nome é Wariti. Sou estudante acadêmico de letras, língua portuguesa, concluindo já, faltam alguns estudos, mas quando o Felipe me chamou, com certeza eu não penso duas vezes. Claro que eu quero participar dessa ouvir, né? Com certeza. Vai ser uma experiência para nós aqui, os acadêmicos do UFC. É isso. Obrigada pela sua palavra. Acho que agora foi todo mundo, né? Falta mais alguém? Acho que não. Olha aí, a menina tá até revendo os parentes, os professores. Olha que bacana. Isso é a oportunidade que a universidade dá para nós, né? Então, assim, é uma alegria também estar vendo essa experiência agora, fazendo literatura em português. Acho que é importante que nós somos livres, né? Então, a nossa língua oficial, e cada vez mais nós faremos também melhor,
Acho que agora concluiu, professor. Concluiu, né? Uhum. Então, assim, eu vou contextualizar, já que falamos no curso, o contexto de execução do projeto, é assim, ó, esse projeto é um projeto que eu desenvolvo, eu não mais esquecer a data, hein, usando, porque eu tenho eu acho que já tenho acho que em torno de 15, 16, 17 anos, acho que desde 2009 eu trabalho com essa fé. Desde a época que eu estava em outra universidade, eu não era nem colaborador da UFP ainda. E aí a gente trabalhava com diferentes públicos. Esta foi a primeira edição que a gente atingiu o público indígena. Um ponto assim, que me deixou muito feliz, satisfeito, porque eu já tinha desenvolvido algumas outras iniciativas com os povos indígenas, mas com um propósito diferente. Muito por causa da experiência de alguns alunos meus que faziam parte do um aluno meu fazia parte da comunidade. E aí a gente já trabalhou com idosos, com jovens, né, com propósito de letramento digital, também com propósito de ensino, de pensamento computacional, atrair jovens centenários. No ano passado, né? Foi ano passado, né, gente, que tomou o projeto. Eu trouxe a proposta, falei, vou levar esse projeto para o curso de licenciatura. Isso tu falou, Fábio? Falei. Do curso de licenciatura? Falei que era do curso de licenciatura. Isso, aí eu trouxe o projeto, ele roda no laboratório EPIC de aprendizagem colaborativa da UFP, que eu coordeno, uma das frentes que eu coordeno. E eu levei o projeto para ser executado no curso de licenciatura, que é a educação à distância, e com isso a gente atingiria o estado, vários municípios do estado, com vários públicos diferentes. Por exemplo, lá em Arraias, a gente teve uma frente que tocou o projeto para atender a comunidade em geral que não tinha, que precisava usar serviços do SOGOF e não fazia ideia como utilizar. Isso é um problema geral que acontece. Pessoas às vezes, não é só questão idosa, né? Às vezes pessoas que não têm acesso, seja culturalmente, essa cultura digital. Então a gente teve ali um grupo que está aqui, o DigiCauê, que a gente desenvolveu com a comunidade indígena, e a gente tem tantas outras coisas aí em outros municípios, lidando com diferentes públicos e com diferentes propostas. Porque para a gente tem liberdade de atuação dentro daquilo que iria ser ensinado. O interesse, assim, eu trouxe discurso geral para que vocês entendam o contexto do projeto e o que eu percebi também, que esta também faz parte dos planos de vocês. Né? Isso.
Então, parabéns pela iniciativa. Felipe, Carlos, continuem firmes. Vai ser estratégias. Esse Queria ponto, agradecer o trabalho. tá, é rápido, eu vou só uma abertura. Esse ponto que o professor Deilson falou é muito importante, porque a gente teve um tempo para executar o projeto, entendeu? Então a gente teve um MVP ali, né? A gente conseguiu executar ali, mas vocês, pelo que eu percebi, vocês estão querendo uma coisa com uma dimensão maior. A gente fez um projeto no período da disciplina e assim, coordenado pelo professor Edeilson. Ele falou, agora a gente vai fazer essa etapa tal, agora é a próxima etapa. A gente, cada polo teve o seu tema, né? Mas a gente teve essa orientação dele, que já tem toda essa experiência, essa bagagem de anos, né? Então, assim, essa fala dele eu acho muito importante, porque realmente não é só a vontade de querer fazer acontecer. Né? Às vezes a gente tem que ter uma estrutura, um planejamento, um financeiro, né? Para executar tudo. Eu acho que isso é um ponto importante. Passo a palavra. Queria agradecer a palavra da professora Fabiola, do professor Deis também, porque foi enriquecedor demais pra gente poder ouvir esse relato da experiência de vocês. Eu entendo que essa questão só da disposição não ajuda a resolver os problemas. A gente está justamente na busca desses aliados estratégicos. Conseguir de fato com vocês um desses passos específicos. E assim, está sendo muito enriquecedor pra gente. Eu acho que não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo pra gente aqui nessa reunião. Porque está sendo uma forma de enxergar que, de fato, esse projeto que a gente estava tendo ideia, ele pode acontecer, pode dar certo. A ideia que, pelo menos, eu não sei se a ideia que também tem disso, a gente ainda não conseguiu. A gente tem tido muito pouco tempo para tratar muita coisa, a gente não conseguiu refinar sobre isso. Mas, pelo menos aqui, como a gente não tem uma disciplina que seja voltada a isso na nossa grade no momento, a ideia é tentar juntar com um projeto de extensão do laboratório de informática na universidade. Então, é uma forma de atingir os alunos da universidade, ter acesso à bolsa, à comunidade também. Então, foi a forma que até agora eu pensei da gente conseguir materializar isso, sem ter que recorrer ainda ao recurso do governo, porque eu sinceramente ainda não sei o caminho para isso. Mas é o que a gente está buscando aqui nessa descoberta de como que a gente vai conseguir fazer essa dificuldade se tornar conseguir uma forma de solucionar essa dificuldade. Então, agradeço mais uma vez. Não sabia de verdade que o professor Denise tinha toda essa experiência voltada justamente a essa temática. Então, é muito importante saber que a gente tem de fato de diálogo com alguém que tem toda essa experiência para poder contribuir com a gente, mesmo que seja na contribuição intelectual, na troca de experiências. Então, assim, está sendo muito bom para a gente essa conversa. A gente tem muito que caminhar ainda para conseguir, de fato, fazer esse projeto acontecer. Espero que não demore tanto, porque, assim, essa reunião hoje, ter acesso ao projeto que vocês já desenvolveram, está trazendo muita luz no que a gente precisa fazer em relação a isso. Então, mais uma vez, agradecer a disposição de vocês poderem compartilhar com a gente. Eu também, eu fico muito feliz por vocês estarem, pelo nosso projeto, né, ter tido uma dimensão tanto dentro da universidade, né, como um todo, de professores, de alunos, de outras instituições. E qualquer coisa que tiver ao nosso alcance da experiência, de qual foi a dinâmica de divulgação, até para futuramente conseguir algum patrocínio, alguma ajuda institucional ou algum professor orientador, que eu acho que é um caminho interessante para vocês, né? As coisas aconteceram aos poucos. O professor Deilson pediu para a gente divulgar no Instagram. Do Instagram, o Marcos teve a ideia de um podcast. Aí a gente fez um podcast também, que foi muito bacana, entrevistando os integrantes, os professores,
o professor Edeils fez as apresentações, o coordenador do curso. Então, assim, teve um alcance muito bom e não era planejado tudo isso, né? Aos poucos a gente, não, vamos fazer isso, vamos colocar, dar esse plus aqui. E se alguém quiser passar mais alguma colocação, termina aqui. Eu só agradecer também, né, essa oportunidade, né, de também nos agraciar com uma ela para mim foi muito importante para nós fechando as contribuições no ano passado, e nos cobra com a declaração a continuidade, então isso requer mais aporte financeiro, né, folha. E parabenizar o Felipe, por essa visão, né, de querer contribuir mais com uma parente da Pandora, povos tradicionais, né, então isso é muito importante, né, vocês abraçarem isso pela UFNT para que mais ações cheguem aos nossos parentes e possibilidades. Então, assim, eu acabei de colocar na mensagem meu nome, percebi lá no povo aqui na GE, então me sinto bastante lisonjeado também por ter me nomeado. Então, dá a oportunidade de conhecer talvez aí dos nossos parentes, todos nós estão bem presentes aí nessa universidade. Mas como vocês são, tá? Tiver mais experiência, relação com os nossos filhos, eu sei que não é nada fácil levar projetos, ideias, tá? Novos, mas que importante ter essas mas com certeza os povos, né, estão abertos para contribuir, né? Desde que escolhem pessoas certas para chegar na executar, receber vocês acadêmicos, né, alunos da Universidade de qualquer modo, tivesse contando as experiências, estão sempre à disposição, obrigado pela oportunidade, meus colegas, né, uma honra estar com vocês. Senhor. Vai? Pô. Antes de, às vezes, alguém se expressar, eu acho que, e até o filho também, no caso, eu acho que vale a pena a gente registrar uma foto já oficial, e aí você já, inclusive, já providencie uma publicação no Instagram, marcando as pessoas, marcando as instituições, a UFT, o UFNT, o EF, entendeu? Aham. É importante fazer isso, uma legenda. Deixa eu só. Quem puder estar abrindo a câmera, só um instante.